It's such an honor to be here tonight. É uma enorme honra estarmos aqui hoje à noite. You can be seated. Você pode se sentar. I want to thank the pastor for coming to get us. Eu agradeço ao pastor que foi nos buscar. And there's such a spirit of excellence E tem aqui um espírito tão forte de excelência in this place. sobre esse lugar. And the Bible tells us Que a palavra de Deus, a Bíblia nos diz. to do everything Para fazermos tudo as if unto the Lord. como se fosse ao Senhor. And I really felt that strongly in my presence, E eu realmente senti muito forte essa presença. even when the pastor came to get us. Inclusive quando desde o momento que o pastor And foi the nos Lord was buscar. telling me, this is a man of excellence. E o Senhor estava falando, esses homens são homens de excelência. And this is a place Este é um lugar of excellence lugar de excelência, that does everything que faz tudo as unto the Lord. como tudo ao Senhor. Amen? Amém? And tonight we may not do everything decently and in order, E hoje, às vezes, de repente, pode parecer que tudo não seja com de ordem e decência, because it could get a little messy. porque pode ficar um pouco bagunçado. Because when the Holy Ghost comes, Porque quando o Espírito Santo vem, it gets a little messy mas sometimes. algumas vezes pode ficar um pouco bagunçado. And I asked my wife, Christiane, one time, E eu perguntei uma vez para minha esposa Cristiane. I said, Christiane, why do they fall down? E eu falei, Cristiane, por que todo mundo cai? And she says, I don't know. I guess it's because they can't stand up no more. E ela disse, eu não sei, eu acho que é porque quem cai é porque não consegue ficar de pé. So let's let God be God tonight Então vamos deixar Deus ser Deus hoje à noite. and Amém? invite the Holy Spirit in this E place. eu convido agora o Espírito Santo nesse lugar. Amen? Amém? Holy Spirit, come upon us tonight. Espírito Santo vem sobre nós hoje à noite. And you have our permission, God. E o Senhor tem a nossa permissão, Deus. The Most High God we pray O Senhor é o to. Deus maior, é o quem nós Have your amamos, way in this Pai. place. Toma a sua direção nesse lugar. Let us receive our miracle. Deixa-nos receber o nosso milagre. Let us receive impartation. Deixa-nos receber a sua transferência da unção. Let us receive the activation. Deixa-nos recebermos a ativação. And Father, everything that you have for us in this day, Tudo que o Senhor tem para nós hoje, let it be according to your will. que seja de And let it acordo be com a tua done. vontade. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém? I had to decide within my heart that Decidi no meu coração if I'm asking the Holy Spirit to come que se eu estou chamando o Espírito Santo para vir and another spirit comes, e outro Espírito vem, then we're all in então trouble está todo mundo enrolado, né? because that means that there's something stronger. Porque aí significa que tem então alguma coisa mais forte. There's something bigger. Significa que então tem alguma coisa maior. And I'm here to tell you there's nothing bigger than my E eu estou God. aqui para falar para você que não tem ninguém maior. He's que the o nosso one and Deus. only true living God. Ele é o único e verdadeiro Deus. And see, we don't negotiate with E demons. você vê, a gente não negocia com demônio. We're called to cast them out. A gente foi chamado para expulsá-los. Amen? Amém? And it's my belief E é a minha crença. that we're the same way with healing. Sorry. With healing is the same Que way. é da mesma forma, inclusive com a cura. Because He's empowered us Porque Ele nos empoderou with everything that has a name com sobre tudo que tenha must nome. bow Porque tudo que tem um nome tem que se to the name prostrar ao nome of Jesus de Christ. Jesus Cristo. Right? Is that what your Bible says? Não é o que a sua Bíblia diz? Because that's what my Bible Porque says. é o que a minha Bíblia diz. That every knee Que todo joelho, must bow and every tongue will confess. que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Is diabetes a name? É diabetes um nome? Diabetes must bow A diabetes tem que se to prostrar the name of Jesus ao nome Christ. de Jesus. Cancer must bow. Câncer tem que se dobrar ao nome de Jesus. Didn't He tell us A Bíblia nos diz that I will give you power over every unclean que eu thing? te darei poder sobre todo espírito imundo. Amém? See, Jesus wasn't sent here to condemn. Você vê, Jesus não veio aqui para nos condenar. He came here to destroy Ele veio aqui para destruir the works of the enemy, os trabalhos do inimigo, the works of the devil. os trabalhos do He came to diabo. destroy. Ele veio para destruir. Amém.
See, he went down, Você vê, ele desceu, and he took the keys e ele pegou as from chaves Satan, da mão de Satanás, and he ascended, e ele subiu, and he gave the keys e ele deu-nos a chave. to a believer. Ao crente. Amém? I believe. Eu creio. I believe in Jesus Eu Christ. creio em Jesus Cristo. See, I believe that he was crucified, Eu creio que ele foi crucificado. but 3 days later, Mas 3 dias depois, he was resurrected ele foi ressurreto in the flesh. em carne. And there was many witnesses. E tem muitos testemunhos. And for 40 E days, por 40 dias, he spoke about the kingdom of God. ele falou sobre o reino dos céus. He not only talked about it, Ele não só falou do reino dos but he céus, demonstrated. mas ele demonstrou. And tonight, E hoje à noite, we're going to demonstrate nós vamos demonstrar the kingdom. o reino. See, because he even taught his disciples Você vê, porque ele também disse para os seus discípulos, to teach and preach about the kingdom. para nós ensinarmos e falarmos sobre o reino. See, because he didn't just pay the price Você vê, porque ele não pagou só um preço, to get us into heaven, só para levar-nos ao céu. but to bring heaven in Mas ele you. pagou o preço para trazer o céu dentro de nós. The Bible tells us, A Bíblia nos diz it isso. says the kingdom of God Fala que o reino de Deus does not come through observation, não vem por observação, but yet it's within. mas ele está dentro. You are the living temple Você é o templo vivo of God. de Deus. That's an honor. É uma honra, It's a privilege é um privilégio to be a son or daughter ser um of God. filho ou filha de Deus. Jesus was the firstborn Jesus foi o primeiro filho of many brothers and sisters. de muitos filhos e filhas. Don't argue with me, argue with this. Não argumenta comigo, argumenta com isso. See, because if we're not, it's not just good enough Porque não é só bom o suficiente for us to believe para nós or crermos know that miracles happen today ou saber que milagres acontecem if we don't operate in se a them, gente não operar neles. if we don't know how to do it. Se a gente não souber como fazer, como ministrar eles. See, because if the pastor gives me the key to his car, Porque se o pastor me dá a chave do carro dele, it's still his car. o carro continua dele, It's certo? still the kingdom of God, Então o reino de Deus It's continua still his sendo o kingdom. reino de Deus. but he gives you authority. Mas ele te deu a autoridade. So the pastor gives me his keys. Então o pastor me dá a chave. Who has authority? Quem tem autoridade para dirigir has o carro? permission? Quem tem permissão para dirigir? I do. Eu tenho. I didn't steal the car. Eu não roubei o carro. He said, "Here's my key." Ele deu, tá aqui a chave. It's the good pleasure of the Father É o bom prazer do Pai to give you the keys of the kingdom. te dar as chaves do reino. And that's still not good enough. E isso não é bom ainda o suficiente. Because what can I do with the key Porque o que eu posso fazer com uma chave if I'm not able to use it? se eu não sou capaz de usá-la? So I get into the car. Então eu entro dentro do carro. And what happens next E qual que é o próximo passo? if I don't know how to use it? Se eu não sei como ligar ou dirigir? If I don't know how to operate Se eu não sei como operar the car? o carro? I talk about some of these things Eu falo um pouco sobre essas in the coisas book. Edino Mello and I no livro que eu e o Edno montamos. put together a book, Colocamos tudo num livro. and it's almost like a manual of É quase healing. como que um manual de cura. And you can find that on. E você pode encontrar na livraria novocaminho.com.br. Eles trarão também o livro para cá. And we're just launching it this week. Nós estamos lançando esse livro esta semana. But my testimony's in there, Meu testemunho está and aqui. healing, Curas. the miracle I received, O milagre que eu recebi de cura. the impartation I received. A transferência da unção que eu recebi. And there's going to be impartation here tonight, E by vai the ter way. transferência hoje aqui à noite, amém? If you're hungry. Se você tiver faminto. Are you guys hungry? Vocês estão famintos? How about you guys? Are you guys E hungry over vocês here? estão famintos? Hallelujah. Aleluia! See, God is good. Deus é bom.
And it's always the goodness of God E é sempre a bondade de Deus that draws us to repentance. que nos atrai ao arrependimento. Jesus said, repent, Jesus disse: arrependei-vos, for the kingdom's here. It's at porque o hand. reino está nas mãos, está aqui. It's your inheritance. É a sua herança. So I can look in the glove box in America, in the glove box of every car, Então eu posso in the box, the glove box of the car in eu posso America, olhar no porta-mala do carro. they have manuals. Ele sempre tem um manual It tells you all about the car, que fala tudo sobre o carro. how to drive the car, Como dirigir o carro, how to work the car. como fazer trabalhar o A carro. friend of ours, Daniel, Um amigo nosso, Daniel, a pastor who went to America um pastor que foi para os Estados Unidos, on faith, and he rented a car. ele foi em fé, ele alugou um carro em fé. And in America, none of the cars, hardly any of the cars, are standard. E nos Estados Unidos, praticamente nenhum dos carros são mecânicos. They're all automatic. Eles são todos automáticos. Eles não são manuais, eles são carros automáticos. He got the Certo? keys to the car. Ele pegou a chave do He carro, went and sat in the car. ele sentou no carro. But he was scared. He didn't know how to drive the E ele car. estava assustado, não sabia como é que dirigia um carro He manual, said, um what carro can I elétrico. do with this? O que eu vou fazer com isso? See, it's no good unless we know how to Você operate. vê, in não it. é bom se a menos que nós saibamos operar. The Bible even says that my people perish for lack of A knowledge. Bíblia inclusive diz que meu povo perece por falta de conhecimento, Knowledge of God. conhecimento de Deus. See, to know Him is to love Him. Você vê, conhecer Ele é amá-lo. Why Jesus said, É o que Jesus disse: if you love me, you keep my se commandments. você me ama, guardai os meus mandamentos. If you love your spouse, Se você ama sua esposa, you'll go over the top to do things for você them. vai acima da média para fazer coisas para If you ela. love your child, Se você ama seus filhos, you do things you would never do, você faz coisas que você jamais faria, even for money, até por dinheiro, because love porque o amor is the highest law. é o chamado maior. And love is above natural law. E o amor está acima de leis naturais, certo? And love empowers faith. O amor empodera a fé. God is love. Deus é amor. That's why the Bible tells us in the Corinthians, É por isso que a Bíblia nos diz em it Coríntios: says, earnestly pursue love, honestamente buscai o amor, desiring the gifts of the Spirit. desejando todos os dons do Espírito. Like a child at Christmas time. Então é que nem uma criança na época de Natal. Yes, Daddy, I want it. I want Sim. my presents. Sim, papai, eu quero um presente. I want my Eu presents. quero meu presente. I want my gifts. Eu quero os meus dons. See, we don't buy them. A gente não compra eles. It's the pleasure of the Father to give them É, to you. é prazer do Pai nos dar. And if we had to pay for them, E se a gente tiver que comprar, pagar, it wouldn't be a gift. não vai ser um presente. Amen? Amém? Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. The spirit of revelation and wisdom to flow in this Deixe seu place. espírito de revelação e sabedoria fluir sobre esse lugar. Of the knowledge of you, Lord. Conhecimento do Senhor, Pai. And let everything that exalts itself E tudo que se exalte a si mesmo, above the knowledge of you acima de quem o Senhor é, be broken here seja tonight. quebrado agora no nome de Jesus. Because he who the Son sets Porque free aquele que o Pai liberta, is free indeed. ele é verdadeiramente livre. And the Bible says where the Spirit of the Lord E a is, palavra de Deus diz: there's freedom. aonde tem o Espírito Santo, a liberdade. Amen. Amém? I've had the privilege to work with some mighty men of God. Eu tive o privilégio de trabalhar com alguns homens poderosos de Deus, Some major prophets. alguns profetas majoritários. One of my spiritual fathers is Jeff Jansen. Um dos meus pais espirituais é o Jeff Jensen. I work with Todd Bentley. Trabalho com o Todd Bentley. I received impartation through Randy Clark's ministry. Eu recebi a transferência da unção através do ministério do Randy Clark. And I've learned E eu aprendi that it's more caught than taught. que é mais pego do que falado. That sitting under the anointing, Sentar debaixo da unção, being in the anointing, estar na unção. the anointing is Christo
A unção é como se fosse or the smearing. um cristal ou um polimento. It's not the last name of Jesus. O último nome não é Cristo. He's the anointed one, Ele the é Messiah. o ungido. Amém? See, because Colossians says Você vê porque Colossenses diz: it's Christ in you, é Cristo em você, which is the hope of que é a glory, esperança da glória, which is a mystery. que é um mistério. And God, I ask you to unlock those E mysteries Senhor, eu tonight peço para o Senhor liberar esses mistérios hoje in à this noite, place. na sua presença, Pai. See, because when you understand who you are, Você vê porque quando você entende quem você é, nothing can stop you. nada pode te segurar. No demon in hell, Nenhum demônio do no inferno, sickness, no disease, nenhuma doença, nenhum distúrbio, no fear, nenhum medo, because perfect love porque o amor perfeito casts out all fear. lança fora todo medo. You are the temple, Você é templo the home da casa of God, the Holy Spirit. de Deus, do Espírito Santo. I think somebody's getting this. Eu acho que alguém está pegando isso. Hallelujah! Aleluia! In His name, No nome dele, you você will lay your hands vai impor as suas on mãos the sick, nos doentes and they shall recover. e eles se recuperarão. Shall cast out demons, Você vai expulsar demônios advance the kingdom of God. e avançar o reino de Deus. It's in here. Ele está aqui, If you've received, se você já recebeu. if you haven't Se received, você ainda não recebeu, tonight's your night. hoje é sua noite. Tell somebody it's my night. Repete com aí, pessoal, é a minha noite. And it doesn't matter where you are in your E não walk. importa onde você está no Senhor, There's always more. tem sempre mais. See, there was a different anointing from Acts 2 to Acts 4. Você vê, tem uma unção diferente de Atos 2 para Atos 4. In the book of Acts 2, No livro de Atos 2, they received the Holy Spirit. eles receberam o Espírito Santo. But in Acts 4, Mas em Atos 4, it said they had great power or fala great que eles grace, receberam grande poder. and it went to the streets. I believe Eu creio that we're moving into a que time nós estamos movendo para um of the tempo, latter rain para o último tempo and of the Acts 4 de Atos 4, great grace. com grande graça. Somebody say it's for me. Alguém fala, é para mim, See, because we live in a time porque a gente vive num tempo that the prophets of old que a palavra diz que os profetas antigos and the kings of old only dreamed e of. os reis antigos do Velho Testamento sonhavam em They viver. dreamed that they could live in this time that Eles we are today. sonhavam que eles podiam viver nos dias que nós estamos vivendo hoje. We got to grab a hold of this. Nós podemos tomar posse disso. In the book of John, No livro de João 14, 14, verse 12, verso 12, Jesus said, Jesus disse: "You shall do the greater things, você fará coisas maiores the things that I've done, do que as coisas que eu fiz. but even greater, E inclusive grandes maiores, because I go on to the Father." porque eu vou para o Pai. Where's the Bible tell us Jesus is? Aonde que a Bíblia nos diz que Jesus está? Seated in heavenly places with the Father. Que ele está sentado nos lugares celestiais com o Pai, à direita do Pai. Where are you? Aonde você está? I'm here. Aqui. I think somebody's going to get that. Eu tô achando que alguém vai pegar isso. Make sure your neighbor's there. Vê se certifique que seu vizinho está aí. See, the requirement Você vê, o pré-requisito is simply that you're here. é simplesmente que nós estamos aqui. Jesus says you must be born Jesus falou, você tem que ser nascido of water and the Spirit. da água e do Espírito. When you're in your mother's womb, Quando você está no ventre da sua mãe, you're born of water. você nasce, You are você nasce created. da água, você é criado. You already beat all the odds once. Sorry. You already beat all the odds once. You were a sperm.
Ah, sim, você já foi uma vez um líquido informe. You already beat the odds Você já rompeu essa etapa one time. uma vez. You must be born of water Você tem que ser nascido da água and of the Spirit. e do Espírito. For what's flesh is flesh, Que carne é carne and what's spirit is e o spirit. que é Espírito é Espírito. For God is spirit. Porque Deus é um Espírito. And it's impossible to please him in the E é flesh. impossível adorar o Pai. And he said, don't marvel this. E Jesus falou, não vos maravilheis. It is what it is. É o que é. You're here. Você está aqui. He's there. Ele está lá. You have the Holy Spirit. Você tem o Espírito Santo. Amen? Amém? See, I want to tell you a story Eu quero falar para vocês uma história about what we just saw happen in Africa. sobre o que nós acabamos de ver acontecer na África. One of the testimonies. Um dos testemunhos. And then I want to talk a little bit about our impartation. Eu quero falar depois um pouquinho sobre transferência da unção. And then I want to pray. E depois nós vamos orar. Amen? Amém? Can somebody give me like a half hour? Alguém pode me dar meia hora? Like we got 1 here, 2, A gente tem 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Looks like we got about 10 or 12 hours. Parece que a gente tem 10 ou 12 horas, então. Hallelujah. Aleluia. See, joy Aí você vê, a alegria is the kingdom. é do reino. Joy is the strength. A alegria do Senhor é a nossa força. God doesn't want you depressed. Deus não quer você deprimido. Be anxious for nothing. Seja, não But esteja pray. ansioso por coisa alguma, mas ore. Righteousness, peace, and joy. Justiça, paz e alegria. And I'll keep it short tonight. E eu vou deixar hoje curto. Because 1 Corinthians 4:20 Porque 1 Coríntios 4:20 says, for the kingdom of God fala que o reino de Deus is not in word. It's not in word, but in power. não é em palavras, mas em poder. Somebody say power. Alguém fala poder. So I believe that we're going to see the power tonight. Eu creio que nós vamos ver o poder hoje à noite. Because we're going to ask the kingdom to come. Porque nós vamos falar para o reino vir. Didn't Jesus say, he said, when you see the demons flee, Jesus não falou quando você vê os demônios Then you'll voando, você vai saber that the kingdom has come upon que o you. reino tem vindo sobre você. That's good news. É boas novas. See, because we're not called to negotiate with Porque nós demons. não fomos chamados para negociar com o demônio. We don't win that way. A gente não foi chamado dessa We take forma. A authority. gente toma autoridade. We have the keys. Nós temos a chave. Come on. That's good news. É boas novas. See, a gospel without power Um evangelho sem poder is not good news. não é boa nova. It's just simply not. É simplesmente não é, gente. Depression Depressão is not good news. não é boas novas. Addictions Vícios are not good news. não são boas novas. I was supernaturally delivered from Eu fui addiction. sobrenaturalmente liberto I started when I was 12 years old. do álcool. Eu comecei quando eu tinha 12 anos. My dad gave me a shot Meu pai me deu uma dose of whiskey. de whisky. And I was like, hello. E eu tava tipo, See, olá, because it did something for me. fez algo pra mim. And I liked it. E eu gostei. But soon after, it took the other way. Mas mais cedo ou mais tarde também levava pro outro lado. And I was gripped by something that was bigger than me. E aí eu fui controlado por algo que era maior do que eu. I was in an addiction I couldn't break. Eu tava no vício, eu não podia quebrar, romper. See, I needed something bigger than Eu that. precisava de algo maior do que o álcool. I needed something greater than myself Eu precisava de algo maior do que eu mesmo to set me free. para poder me libertar. And I believe some's going to be set free tonight. E eu creio que alguns poderão ser libertos do que I was at a party
about 4 years ago. Eu estava numa festa há aproximadamente 4 anos atrás. It was early 2014. Foi bem no começo de 2014. And I was drinking. E eu estava bebendo. And I was on some drugs. E eu estava debaixo do efeito de algumas drogas. And I was driving home. E eu estava dirigindo para casa. And I remember E eu lembro something talking to me alguém falando comigo that I was going to be turned over que a minha vida seria mudada to be arrested. e que eu seria mudada se eu continuasse daquela forma, eu seria preso. And I was hearing the voice of God. E eu estava ouvindo a voz de Deus. But I didn't know who he was Mas like eu não sabia quem ele era naquele momento, the way I know him today. do jeito que eu conheço ele See, hoje. God met me where I was. Deus me encontrou aonde eu estava. And I said, God, if that's you, E eu falei, Senhor, se for o Senhor, get me home tonight and I'll never do it me again. leva para casa hoje e eu nunca mais vou fazer isso. And that night, E daquela noite, the fear of God came o upon me. temor do Senhor caiu sobre mim. And I was delivered. E eu fui liberto. And I never had a desire E eu nunca mais tive nenhum desejo to do that again. de fazer aquilo de novo. The power of God O poder de Deus that breaks every yoke. que quebra todo jugo. And he who the Son sets free E aquele que o Pai liberta is free indeed. é verdadeiramente livre. See, because behavioral modification Você vê, porque modificação comportamental is not good enough. não é bom o It suficiente. doesn't get us free. Ele não liberta. God wants you free. Deus quer você livre. God wants you to fulfill your call. Deus quer que você cumpra por completo o seu chamado. Fulfill your destiny. Que você cumpra completamente o seu destino. Whether you be an eyeball, E não importa se você é a parte dos olhos, an ear, an elbow, o ouvido ou o cotovelo. the brain, you're still part of the body of Christ. Ou o cérebro, você continua sendo parte do corpo de Cristo. And it's when the body functions together, E é quando o corpo funciona todo junto, it's when the devil better watch out. é quando é melhor então que o diabo preste atenção. Because it's time to take cities. Porque é a hora de nós tomarmos It's time to cidades. take regions É hora de nós tomarmos regiões for the kingdom of God. para o reino de Deus. And I'm going to have Christiane tell about a dream that she had E eu about vou the falar web, para a Cristiane about the net, a vida. a vision. E eu quero que a Cristiane fale a visão que ela teve sobre a rede. Não? Yeah. Ok. Aproximadamente em junho do ano passado, eu estava no quarto e eu vi uma rede, como se fosse a rede de internet, que a gente tem a imagem da rede de internet. E essa rede, ela começou a pegar fogo. E esse fogo se transformou em ouro. E eu falei, Senhor, o que é isso? E ele falou, Cristiane, eu estou conectando o meu povo. E aí, buscando esse discernimento, ele me mostrou que é a rede de Pedro, os 153 peixes grandes, que alimentarão os outros. Amém? O que Deus me mostrou nesse sonho é que é o tempo, ele não só está conectando o povo dele, porque ele está, nós sabemos disso, mas ele está equipando o peixe grande, o povo dele, ele está fazendo a colheita do povo dele, dos trabalhadores para a grande colheita. Amém? Amen. See, God's doing something today. Você vê, Deus está fazendo algo And hoje. he's bringing his body into unity E ele está trazendo o corpo dele à unidade, for his glory. para a glória dele. Amen. Amém? Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Somebody say it's my time. Alguém fala, é a minha hora. See, because since I was delivered, Você vê, porque desde quando eu fui liberto, I really felt an unction in my spirit eu realmente senti a unção no meu espírito. that there's no more time. Não tem mais tempo. There's an acceleration. Tem uma aceleração acontecendo. It's time. The door's been open. É hora, as portas estão sendo abertas. There's no more lack.
Não tem mais falta no more delay. e nem mais atraso. It's time. É hora. And we're unpacking this. E nós estamos desembrulhando isso. What does it look like? O que é que tem ali dentro? We don't know. A gente não sabe. See, we're not called to know. Mas a gente não é, o nosso chamado não é saber. We're called to believe. O nosso chamado é crer. We go from faith to faith. Nós vamos de fé em fé. If I'm here, Se eu tô aqui, I move to here. eu me movo para cá. I move to here Eu me movo para cá, and here para cá, onto his faith. para a fé dele. We go from glory to glory. E the nós vamos de same way. glória em glória, da mesma forma. See, God's big enough to meet you right where you're at. Deus é grande o suficiente para Ele ir te alcançar onde você está. And it's my prayer E é a minha oração that you would leave this place que você saia desse lugar changed mudado, forevermore. transformado para sempre. That there would be a transformation, Que aconteça uma transformação that you would never be the e same. que você nunca mais seja o mesmo. See, because the Bible tells us Porque a Bíblia nos diz, when the Holy Ghost comes upon quando you, o Espírito Santo vem sobre você, you shall receive você vai receber power. poder. And he's here tonight. Ele está aqui hoje à noite. I can feel the fire. Eu posso sentir o fogo. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. I have many, many miracle Eu testimonies. tenho muitos e muitos testemunhos de milagres. I want to tell you one about cancer. Eu quero falar um sobre câncer. Last year around this time, No último ano, nessa época, we came to Brazil. nós estávamos no Brasil. Christiane and I Cristiane e eu have been married for almost 2 years now. estamos casados sobre aproximadamente quase 2 anos I had agora. never met her family. Eu nunca tinha encontrado a família dela. She came to Manhattan, New York. Ela foi para Manhattan, Nova She York. invited me for a cup of coffee, Ela me chamou para tomar um café and she was done. e ela estava derretida. She never came back home. E ela nunca mais voltou para casa. See, it was a divine setup Foi um apontamento divino. because since she was young, Porque desde quando ela tinha 14 anos, she had prophecies of America. ela tinha profecia sobre a América. There was many prophecies over our lives, Tinha muitas profecias sobre a vida dela. Amém, glória a and it Deus. was time. E era a hora. So we got married. Então nós nos casamos. We came to Assis. Nós viemos para That's where Assis. she's from. É da onde ela é. And we did some ministry. E nós We ministramos. spent time with her family. Passamos tempo com a família. There was one young girl in the meeting who was missing parts in her ear. Tinha uma jovem garota durante um dos Since- cultos since que she ela was- tinha uma parte do ouvido de nascença que não existia Since she was born. desde que ela nasceu. But as we prayed for her, E quando nós oramos por ela, she started hearing. ela começou a ouvir. That's the power of God. É o poder de Deus. See, my God's a creator, O nosso Deus é o criador, ele cria. and he's bigger than I can know E ele é maior do que eu posso conhecer. because my mind Porque a minha is mente finite. é uma mente falida. And how can we understand the infinite God? E como que nessa mente, nós podemos entender um Deus infinito? Our minds are a terrible master, A nossa mente é um terrível mestre, but a wonderful servant. mas um servente, um servo maravilhoso. We're called to believe in our heart. Nós somos chamados para crer no quê? No nosso coração. We hear and we do. Nós ouvimos e nós fazemos. We hear and we go. Nós ouvimos e nós vamos. That's how we grow. E é assim que nós vamos crescendo. God, I think that's you. I'll do it. I'll Ah, try eu it. creio que é o Senhor, eu vou fazer, eu vou tentar. That's what faith looks like. É o que fé parece. Taking a risk, Tomar o risco, stepping, dar o passo, going, ir, doing. fazer. So I was going to tell you the story about the cancer Então being eu healed. ia contar a história do câncer ser curado.
But I decided to throw that in Mas eu decidi contar essa da menina também. because they're so awesome Porque é tão maravilhoso and they're so important e é tão importante. that people need to know As pessoas precisam conhecer what God's doing on the earth. o que Deus está fazendo hoje no planeta. The testimony of Jesus O Christ testemunho de quem é Jesus Cristo. is the spirit of prophecy. O testemunho é o espírito da profecia. So we saw many miracles on the trip. Nós vimos muitos milagres nessa viagem. We was in São Paulo to catch our plane. E nós estávamos em São Paulo para pegar o nosso voo. We was in an Uber, A gente estava no Uber. and I was sitting in the passengers. Eu estava sentado no banco do passageiro. Christiane was in the back, Cristiano estava atrás. and the driver turns the heat all the way, E o or motorista ligou the air conditioner o ar-condicionado até all the o way on último. high. I felt the presence of God in Eu the car, senti nessa hora a presença de Deus estava no and I carro. smiled. I said, "You feel this, don't E you?" eu sorri e falei para ele: Você He says, sentiu "Yeah, isso, não it's hot. sentiu? I'm on fire." Ele disse: Sim, sim, que é isso? Eu estou pegando fogo. I said, "That's the Holy Spirit. He's touching you now." Eu falei: É o Espírito Santo, ele está tocando você agora. And he started to E cry ele começou a chorar, because his sister had cancer porque a irmã dele tinha câncer and she was dying. e ela estava morrendo. So I said, "Give me your phone. Então eu falei: Me dá seu telefone, liga para ela. Let's call her." Vamos ligar. He dialed her up, Ele ligou and it went to her answer machine. e caiu na secretária eletrônica. She didn't answer the phone. Ela não respondeu ao telefone. So I said, "Let's pray anyways." Eu falei: Vamos orar então, de qualquer forma. So we made a prayer over her answer machine. Então nós fizemos uma oração na gravação de voz. We took authority over the cancer, Nós tomamos autoridade sobre o câncer, over any unclean spirit, sobre qualquer espírito imundo, spirit of infirmity, sobre espírito de enfermidade. broke any power or assignment, Quebramos todo o poder e levante and we asked for healing. e pedimos para Deus In the curar. name of Jesus. No nome de Jesus. And I guess you know what happened. E eu acho que você já sabe o que aconteceu. The Uber driver called us up, O motorista do Uber ligou pelo Facebook pra gente and she was healed from cancer. e ele contou ele contou assim, que ela foi curada do câncer. Aí eu falei assim: Então você está me dizendo que o médico falou que ela não tinha muito tempo de vida e que ela voltou e foi curada pelo câncer? Ele respondeu: É o que o médico disse. That's my God. É o meu Deus. We serve the living God. A gente serve Deus vivo. He's the same yesterday, Ele é o mesmo today, ontem, and forevermore. hoje e eternamente. Hebrews 11:1 Hebreus 11:1 says faith fala: Agora now is. fé é. We don't find it in yesterday. Mas não está escrito lá: Ontem fé é. How many times have we heard people say, Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: "Boy, back when I was in school, Quando eu estudava lá na escola, I was really cool. eu era tão bacana. I had it going on." Eu tinha isso indo, rolando. They're living in yesterday. Estão vivendo no ontem. They're living in something that's already gone Está by. vivendo em alguma coisa que já foi. Or how many times have you heard say, Ou quantas vezes você ouviu dizendo: "Boy, when I get that new job, Nossa, quando eu tiver aquele emprego, boy, when we have that baby, quando eu tiver o bebê, I found my spouse, quando eu encontrar a minha esposa, then everything's going to be great." aí tudo vai ficar certo. But faith isn't there. Mas fé não é lá. Faith is here. Fé é aqui. Faith now is. Agora, fé é. See, this is the only place Esse é o único lugar where we can do something about it. que a gente pode fazer alguma coisa sobre. This is a place of action right here and now. Esse é o lugar, é a hora que nós temos para agir. Amen? Amém?
Faith is a A substance. fé é a substância. Substance of things hoped for. A substância das coisas o quê? Esperadas. Come on. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. We did a 5-day crusade in Africa. Nós fizemos uma cruzada de 5 dias na The África. last 5 days of the year Nos últimos 5 dias do ano. to bring in 2018. Para trazer e entrar 2018. And we ended up in a town E essa cruzada foi numa cidade that we didn't know, que nós não sabíamos. but it was overtaken by Muslims Mas é uma cidade que é dominada pelos muçulmanos and witchcraft, e feiticeiros, bruxos, blood sacrifice. sacrifício de sangue. See, anytime a pastor would go into this town Toda vez que um pastor entra nessa igreja to like start a church or para start a começar uma ministry, igreja ou um ministério, they would stone him. eles apedrejam ele. They'd burn down the place. Eles queimam, taca fogo na igreja. That's what they were up against. É o tão quanto eles são contra. We found this out after we left. E a gente descobriu isso depois que nós voltamos. And the first day I stepped on the E platform, no primeiro dia eu subi na plataforma. a boldness came upon me. Uma ousadia veio sobre mim. And I challenged them. E eu desafiei eles. And I said to Christiane afterward, I said, that probably wasn't a smart move to challenge them. E eu falei assim, nossa, acho que isso foi uma coisa do Espírito Santo de querer desafiar eles. But there was something within me Mas foi alguma coisa que veio sobre mim. that said, plant a stake here Que falou, faz agora e determina algo and rio. mark this land E marca essa terra for God's glory. para a glória de Deus. Amen? Amém? So over the 5 days, Então, durante os 5 dias, the Lord showed me that there was a witch doctor o Senhor me mostrou que tinha um feiticeiro, that was praying over the meetings, trying to stop the um meetings. bruxo que estava orando contra e querendo brecar a cruzada. And every night, E toda noite we saw miracles, nós vimos milagre, we saw salvation, nós vimos salvação and we saw e impartation. nós vimos a transferência da unção. And we saw heavy, heavy deliverance. E nós vimos muito forte níveis de libertação. And it was probably 7 out of 10 E aproximadamente 7 de cada 10 people that were in the meeting, das pessoas que estavam in the lá crusade, na cruzada, that had demons. eles são endemoniados, eles se manifestam. They were rolling on the ground, Eles rastejam no chão, running their tongue in and out, enrola a língua, os olhos, growling. grita, geme. See, it was a mess. Foi uma bagunça santa. And this went on for days. E isso foi acontecendo por dias, certo? On the last night, E na última noite, we did an impartation service. nós fizemos a transferência da unção. The kingdom of God came upon O us. reino de Deus veio sobre nós em aquele lugar. For over 2 hours, the Por Shekinah 2 horas e meia aproximadamente, a glória Shekinah glory fell. se sentia. And it had rained that day. E tinha chovido naquele dia. There was no place to fall. Não tinha lugar para cair porque era um So- campo. Everybody became a catcher, Então todo mundo virou uma pessoa que cata. trying to hold each other out of Todo the mundo mud. tentava segurar o outro para não cair. And the ones that we had called out, E os que nós chamávamos, we piled them on the a platform. gente acabou tendo que colocá-los deitados na plataforma. And they were shaking, Eles estavam chacoalhando, receiving deliverance, impartation. alguns recebendo libertação, outros a transferência. And we don't know all what was E going a gente on. não sabe tudo, explicar tudo que estava acontecendo ali. All I know is the Bible says everything decent and in order. Tudo que eu sei é que a palavra de Deus fala que é tudo com decência e ordem. But it was a mess. Mas foi uma bagunça And I was santa. thanking God for every second E eu of it estava agradecendo a Deus por aquilo, because He was moving. porque Ele estava se movendo. Isaiah 55 says, Isaías 65 diz: my ways are not your ways, As minhas formas não são as suas and my formas, thoughts are not your e thoughts. os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Amen? Amém? And I was on the platform. Então eu estava na plataforma, Christiane was standing back Cristiano here. estava atrás, And
The Lord showed me a frog spirit. E o Senhor me mostrou um espírito de sapo. And I said, Lord, E eu falei, Senhor, am I hearing you right? What's a frog eu spirit? estou ouvindo o Senhor certo. O que é um I'm espírito de thinking, what is a sapo? frog O spirit? que é um espírito de sapo? But I said, I rebuke every frog spirit in Mas this eu falei, place. eu cancelo todo espírito de sapo And I nesse command it to lugar. loose in the name of E eu Jesus. ordeno que vá embora no nome de Jesus. And Christiane is standing back here. E a Cristiane estava aqui And atrás. she's saying, look, look. E ela falou, olha, olha. There was women Tinham mulheres on the sides dos lados, in a frog position. numa posição de sapo, Throwing pulando up. e vomitando. They were puking. Elas estavam vomitando e pulando. That's the power of my Mas God. elas foram libertas porque esse é o poder de Deus. See, we didn't have to negotiate with the Você demon. vê, a gente não tem que negociar com o And demônio. everything that they were doing had no effect. E tudo que eles estavam fazendo não teve efeito nenhum sobre a cruzada. I've given you power over every unclean Eu spirit te darei poder sobre todo o espírito and over imundo all sickness and e sobre disease. todas as doenças e enfermidades. Come on. The Lord showed me this witch doctor was going to come to Christ. E o Senhor me mostrou que esse bruxo, esse feiticeiro, ia vir para Jesus. So when we did our salvation message, Então, quando a gente foi fazer a hora, o momento para a salvação, I said, it don't matter if you've killed. eu falei, não importa se você matou, It doesn't matter if you've sacrificed. não importa se você sacrificou, You're not out of the reach of the hand of God você não está fora do alcance das mãos de to Deus. save you. Sorry. To save you. E Deus pode te salvar. You're not out of the reach Você não está lançado fora do of the hand of alcance God. das mãos de Deus. See, we seek His face. Você vê, a gente busca a face dele. We also need His hand. A gente também precisa We das also mãos need the dele. power. A gente também precisa do poder. See, in the Old Testament, Você vê no Velho Testamento, the sacrifice of bulls and goats o sacrifício de bois, de cabras, cordeiros, was not enough não era suficiente to set the conscience clear. para colocar a consciência, para limpar a consciência. But the blood of Jesus Christ Mas o sangue de Jesus Cristo speaks a better word. fala uma palavra melhor. See, it doesn't matter what you've done. Não importa o que você já tenha feito. For Jesus Christ was not sent to condemn the world, Jesus não foi enviado para condenar o but to through mundo, Him mas para que através dele the world shall be saved. o mundo fosse salvo. That's my God. É o meu Deus. Amém. That was a hard É o coração thing to do do pai. Deve ter sido uma coisa difícil for fazer. somebody who knows killing babies. Porque imagina, esse homem, ele matava crianças. And 5 days later, 5 dias depois, he brought all his charms. ele trouxe todos os ídolos. He gave testimony Ele deu um testemunho that for the 5 days, que pelos 5 noites, none of his prayers, nenhuma da oração que ele fez none of contra, his charms or trinkets, nenhum dos sacrifícios, feitiçaria que ele fez para acabar, none of his gods nenhum dos deuses dele had any power or effect tiveram nenhum poder efetivo over what we were doing. sobre o que nós estávamos fazendo. And he gave his life to Christ. E ele deu a vida dele para Jesus. He said for those 5 days, Ele disse que por aqueles 5 dias the voices in his head kept getting louder. tinha uma voz na mente dele que foi ficando mais alta. You must be saved. Você precisa ser salvo. You're going to burn eternally. Você vai queimar na eternidade. You must be saved. Você precisa ser You salvo. must be saved. Você precisa ser salvo. Come on. How good is that? Quão bom é isso? And I just got a report E yesterday eu acabei de receber uma notícia ontem. that because he gave his life to Que Christ, porque ele deu a vida dele para Jesus, the Muslims wanted to kill him. os muçulmanos querem matar ele, que ele confessou que ele They burned matou. down his house. Querem queimar a casa dele. They had to put the man into hiding, Eles precisaram colocar o homem num esconderijo, send him to another city. mandar para outra cidade. But every day he's bringing people to Christ. Mas todo dia ele está trazendo pessoas para Cristo. Every day Todo dia he's bringing people to Christ ele está trazendo pessoas para through his Jesus testimony. através do testemunho dele.
How do we get testimonies? Como que a gente recebe os testemunhos? Pray for people. Vamos orar pelas pessoas. Enter the secret place. Entra no lugar secreto. Say, Father, what are we doing today? Fala, Pai, o que nós vamos fazer hoje? Let's do it. Vamos fazer. Amen. Amém? See, I don't know what I'm doing, Você vê, eu não sei o que eu estou fazendo, but He does. mas Ele sabe. It's not my job to know it Não all. é o meu trabalho se conhecer ou saber tudo. God desires obedience, Deus deseja obediência even over sacrifice. acima de sacrifício. Amen. Amém? He's going to take you farther Ele vai levar você mais longe than you ever do dreamed que você sempre sonhou, you could go. do que sempre você imaginou. And it has to be bigger than you think. E com certeza é algo maior do que você pensa. Otherwise, it can't be God. Porque senão não é Deus. Otherwise, your God's too small. Senão o seu Deus fica muito pequeno. If it's above and beyond Se está acima e além what you think or hope or do que ask for, você espera, pede ou pensa, come on. Thank you, Jesus. obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. See, if you don't have a testimony Você yet, vê, se você não tem ainda um testemunho, use somebody else's usa o de alguém, till you get one. até você ter o seu. But grab a hold of something, Mas toma posse de algo, whether it be a prophecy over your life. mesmo que seja só uma profecia sobre a sua vida. You got to grab a hold of it. Você tem que tomar posse. You have to do something Você with tem que it. fazer alguma coisa com isso. Faith apart from works is dead. A fé longe das obras é morta. And it's impossible to please God apart from faith. A obra longe das fés é morta. E é impossível servir a Deus longe da fé. And faith looks like risk. E a fé é como se fosse um risco. That's why we need the comforter, É por isso que nós precisamos do confortador, do consolador. because we're going to be uncomfortable. Porque nós vamos ficar desconfortáveis. Amen? Amém? Lord, make us uncomfortable. Senhor, nos faz ficarmos Get us out of our desconfortáveis. boxes Tira a gente de dentro da nossa caixinha and take us e nos leve higher. alto. There's more. Tem mais. We want to see it. A gente quer We ver. want to know it. A gente quer saber. We want to know you, Lord. A gente quer conhecer você, Deus. I was supernaturally healed. Eu fui sobrenaturalmente curado. I had 2 crushed discs in my back. Eu tinha 2 discos quebrados na minha coluna. And as a man prayed for me, E quando um homem orou por mim, I felt my back grow. eu senti a minha coluna crescer. And I was thinking within my mind, E com a minha mente eu estava pensando: did that just really happen? será que isso realmente aconteceu? I can't understand Eu não that. conseguia, a mente não consegue entender. I don't have a mind or a grid for this, Eu não tenho uma mente ou uma noção para entender. but I know I felt it. Mas eu sei, eu senti, I think. eu pensei. But luckily, the man behind me with Mas his hand on his back, Mas assim que isso aconteceu, o homem que estava segurando atrás a minha coluna, he said, "Dude, I felt your back grow." ele falou: cara, eu senti a sua coluna crescendo. And I started laughing E aí que eu quebrei em risada. because I knew Porque eu sabia that Jesus was real, que Jesus é real. that He heals today. E que Ele cura hoje. I pray that you have an encounter with Eu God, oro para que você tenha um encontro com Deus. the living Com God. Deus vivo. Remember Thomas in the Bible? Lembra Thomas na Bíblia? He Tomé. said, "Jesus, I'm not going to believe unless I see." Ele falou: eu não vou ver a menos que eu toque. And Jesus said, "Let me see your finger." E Jesus falou: coloca o seu dedo. See, Thomas wasn't there the first time. Ele não estava naquela fé na primeira hora. I think he got a bad rap. Eu acho que ele estava assim num mau dia de repente. Because a lot of people call him Doubting Thomas. Porque muitas pessoas chamam aqueles que estão duvidando como é Tomé. But he didn't see Jesus the first time. He Mas wasn't ele there. não viu Jesus na primeira vez, ele não estava lá. But he said, "I'm not going to believe unless I..." Mas ele falou: eu não vou crer até a menos que eu toque.
See, it's my prayer A minha oração é that God touches your life. que Deus toque a sua vida. Because when the Holy Ghost comes upon Porque you, quando o Espírito Santo vem sobre você, you're never the same. você nunca mais vai ser o mesmo. And you shall receive power Você vai receber poder when the Holy Ghost comes upon quando o you. Espírito Santo vem sobre você. Amen? Amém? Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. A few months after this happened, Alguns meses depois que isso aconteceu, I was at a meeting. eu estava num encontro. There was a few men there. One of them were Bill Johnson Tinham alguns homens de Deus lá. Um deles era o Bill Johnson, from da California. Califórnia. I had heard of his name, Eu já tinha ouvido falar do nome dele naquela época. and I wanted him to pray for E me. eu queria que ele orasse por mim. Because after the man prayed for my back, Porque depois que o rapaz orou pela minha coluna, I had an understanding eu tive um entendimento of the laying on of hands. da imposição de mãos. Amen? Amém? So I get to this meeting, Então eu cheguei nesse encontro and a man named Randy Clark was e um speaking. homem chamado Randy Clark é que estava falando. I didn't know who he was. Eu não sabia quem ele era, But as he started speaking, mas assim quando ele começou a falar, the fire of God started coming o upon me. fogo de Deus começou a vir sobre mim. I didn't know what it was. Eu não sabia que era I o just knew fogo. I was on fire. Eu só sabia que eu estava sentindo And my hands quente. were burning. As minhas mãos estavam queimando. So you never know Você nunca sabe who holds your blessing. quem está trazendo a sua bênção. And you never know E você nunca sabe whose blessing you're withholding. a bênção de quem você está segurando. And I think probably we've all been there Eu acho que todos nós já estivemos nessa at one time or situação, another. de uma forma ou de outra. We're walking down the street. A gente estava andando nas ruas, And we're walking by somebody we don't know. de uma forma ou de outra. Se você estiver andando pelas ruas e And você we está feel- andando por alguém que você não conhece, We feel unction or pull that we should talk to that e você person. sente alguma coisa te puxando para aquela pessoa, você And we may deveria not- ir conversar com aquela We may not pessoa. even know why. Às vezes você pode não entender nem porquê, But as we talk to them, mas quando você falar com ela, God uses you to release something Deus in vai their te life usar para liberar algo sobre a vida that they've dela. been praying for. Que às vezes eles estão pedindo, buscando, orando. I can't count the times that I've Sorry. heard. I can't count the times Eu não posso contar quantas vezes I've heard the stories. eu ouvi histórias. You wouldn't believe what I was praying for this morning. Você não acredita que eu estava orando por isso essa The manhã. exact same thing that you told me. É exatamente o que você me disse. Open your mouth and I will fill it, O says que the a Lord. palavra de Deus fala? Abre a sua boca e eu te encherei, diz o Senhor. See, those are unctions Essas são unções of the Holy do Spirit. Espírito Santo. And as we step in faith, E quando a gente dá o passo em fé, God gives us more. Deus nos dá mais. We hear His voice clear. A gente já ouve a voz dele. This is how we know the real thing, E é quando a gente sabe que isso é real. through seeking His presence. A and gente His face. tem que buscar a presença dele. Amen. Amém? This is also how we know the counterfeit. Isso também é como que a gente descobre estar mais íntimo. It's very easy to spot a counterfeit, a fake, É muito fácil também cair numa coisa de falso, when you know the real thing. quando você não conhece a coisa verdadeira. If somebody other than my wife tries to come to me Se alguém fora da minha esposa tenta vir até mim and says, "Hey, I'm your wife," e fala, eu sou sua I know esposa, instantly eu sei instantaneamente, because I know her. porque eu conheço ela. I know the real thing. Eu sei quem é a real. My faith A minha fé has to be in God to keep me tem que estar em Deus para me proteger, over above anything else to deceive me. acima de qualquer coisa que possa me destruir. God desires intimacy. Deus deseja intimidade. Here's children. Você é filho dele. What parent doesn't want to be with their children? Que pai não quer estar com seu filho? That's in their right state, that's in their right mind. É uma coisa que é da mente de Deus, do coração de Deus. And us being human understand E that. nós que somos humanos entendemos isso com How os much nossos more? filhos. Imagina mais o nosso pai. How much more Quão mais o nosso pai? does He want it for you? Quão mais ele quer para você? Amen? Amém?
So as this guy, Randy Clark, started speaking, Então esse cara, o Randy Clark, quando ele estava falando, the fire of God came on me. o fogo de Deus veio sobre mim. And he said, the certain ones E ele disse, tem that God's alguns touching now come to que the Deus front. está tocando agora, vem para frente. And I started walking to the front. E eu comecei a vir na minha caminhada para frente. And I fell to E the eu floor. caí na metade. And the power of God came on E me. o poder de Deus veio sobre mim. It was like I was 1,000 pounds. E era como se eu tivesse com uns 1000 quilos. I couldn't move. Eu não conseguia me mover. It was like I grabbed a electrical socket. Era como colocar o dedo And I was numa being tomada. shocked. Eu estava tomando choque. And it kept happening. E continuou isso acontecendo. And I kept receiving shocks, E eu continuei recebendo choques surging through my body. vindo por todo o meu corpo. And for the next couple weeks, E nas próximas 2 semanas também. I laid in my bed Eu deitava na minha cama and I just sat with my Bible e eu pegava a minha Bíblia and it was talking to me. e ele estava falando comigo. See, I pray Você vê, eu oro that God unlocks the scriptures que here Deus today. destrave as escrituras hoje, nessa noite. There's a story in the Bible Tem uma história na Bíblia that talks about when Jesus was walking with his disciples que fala de quando Jesus estava andando com os discípulos dele. and they didn't know him. E eles não sabiam quem ele era. But then there became a burning on their heart. Mas depois veio para eles uma chama no And Jesus coração. E Jesus soprou. received E eles receberam. and they were unlocked. E eles foram destravados. I pray E eu oro that you become unlocked today. que você seja destravado hoje à noite. Wow. The Bible says we can't even know him A Bíblia diz que nós não podemos nem conhecê-lo apart from him. sem estarmos nele. And that we can do nothing apart E que from nós him. não podemos fazer nada sem We ele. can't even call him Lord A gente não pode nem chamá-lo Senhor without his spirit. sem o Espírito dele. He's here tonight. Ele está aqui hoje à noite. And I'm hungry. E eu estou faminto. I may be the hungriest person in this room Eu devo tonight. ser o mais faminto daqui nessa noite. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. So for 2 weeks, Então, por 2 semanas, I laid in my bed, eu deitava na minha cama, I read my Bible, lia minha Bíblia and I kept feeling, e continuava sentindo o choque. God changed me. Deus me mudou. And it was soon after, E foi logo depois, I remember I was talking to a little boy eu estava conversando com um jovem menino he had just been to the school nurse. que tinha saído de uma clínica de olhos. She checked his eyes. A mulher checou os olhos dele. One of his eyes was nearly blind, Um dos olhos era legalmente cego. and he wore very thick glasses E ele usava óculos muito grossos on his right side. do seu lado direito. We was just talking about God, E a gente estava somente conversando sobre Deus, talking about healing, conversando sobre as curas. and he went like this. He goes, "Hey, E de repente ele começou: Ei, what's going on?" o que está acontecendo? I said, "You tell me." Eu falei: Você me fala, o que está And he acontecendo? said, "I can see." Eu posso ver. I can see. Eu posso ver. He opens the eyes. Deus abriu os olhos. Naturally and Naturalmente. spiritually. E naquela hora, He espiritualmente. opens the heart. Ele abriu o coração. He unlocks us. Ele destravou-nos. So we're going to pray tonight. Então nós vamos orar hoje à noite.
that God touches you para Deus tocar você in a way de uma forma that wrecks you. que te pegue. See, because God turned me upside down, Porque Deus me virou do avesso. and I don't want to be in it alone. E eu não quero ficar lá nesse lugar sozinho. I don't. Eu não. I really don't. Eu não. There's a great harvest coming, Tem uma grande colheita vindo. and God's preparing E Deus está preparando the 153. o 153, She talked about the net, que ela falou da rede, the golden net. a rede de ouro. God's preparing Deus está the preparando harvesters. trabalhadores para a colheita. Yes, the harvesters are angels. Sim, os trabalhadores para a colheita também são He's anjos. preparing us E eles também estão nos preparando for the great harvest. para a grande colheita. I'll give you a testimony of it. Eu vou te dar um testemunho disso. I was in Africa. Eu estava na África, We did the crusade, nós fizemos a cruzada, but we also did local churches. mas nós também antes fizemos algumas igrejas locais. And one of the local churches was about 500. Uma das igrejas locais tinha aproximadamente 500 pessoas. As we prayed, Quando nós oramos, the Holy Spirit came. o Espírito Santo The veio, kingdom of God o came. reino dos céus veio, And people were getting wrecked. e as pessoas estavam sendo So we tomadas. put them in a pile. Então a gente foi colocando uma sobre a outra. They were shaking and being E elas estavam delivered. tremendo, chacoalhando, sendo receiving libertas, impartation. recebendo a transferência da unção. But when it got all done, Quando estava tudo feito, a young woman about 30, uma moça de uns 30 anos, she stood up ela levantou and she said, e ela disse para o I had a pastor: dream eu tive um sonho 3 days ago. 3 dias atrás. And I saw E eu me, vi she saw ele, me ela viu ele in the dream. no sonho. She'd never seen me before. Ela nunca tinha me visto antes. She didn't know who I Ela was. não sabia quem eu era. God gave her a dream. Deus deu para ela esse sonho. She said in the dream, Ela falou, e no sonho, God told her there's a man coming Deus me falou que tinha um homem vindo who's going to equip que ia equipar in the gifts of the Spirit, nos dons do Espírito, impartation, transferir a unção and for the revival. para o avivamento. And that's what God did there. E é o que Deus fez naquele lugar. See, it was confirmation, Foi confirmação. not only to her, Não só dela, but to me. mas para mim. See, because God didn't give me a manual. Porque Deus não me deu um manual. He didn't say we're going to Ele write não it all falou, out. nós dois vamos fazer isso. Você vai Is lá, it? vai ser assim. Isn't that what we want? Não é tudo isso, não é isso que a gente geralmente quer. We want it all written out. Nós queremos tudo Okay, lá we're gonna do this, explicadinho, fazendo, vamos fazer isso, isso. It's not like that. Não é assim. But as I'm faithful, Mas quando a gente é fiel, He gives me more. Ele dá mais. The talents. Os talentos. You're faithful with the talents He gives you, Você é fiel com o talento que Ele te deu, He'll give you more. Ele vai te dar mais. Amen? Amém? Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. So I learned something very important. Então eu aprendi algo muito importante. Never underestimate whose blessing you're holding. Para mim, eu aprendi, você nunca sabe a bênção de quem você está segurando. Because with a few words Porque às vezes com poucas palavras of obedience, de obediência, you're going to change someone's life. você vai mudar a vida de alguém. You're going to keep them from the suicide. Você vai tirar eles e manter eles longe de um suicídio. You're going to keep them from divorce. Você vai mantê-los longe de um You're going to keep divórcio. them from whatever, Você vai manter eles longe de qualquer coisa que Problems seja, they're having. de qualquer problema às vezes que eles estão and passando. you're going to make confirmation to E somebody você vai ser também usado para confirmação para that alguém their Father in heaven de que tem um Pai no céu is looking out for them. que está tomando And conta that He loves deles them. e que Ele os ama. Amen? Amém.